Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, 99 é o DDD, e o telefone 991520454. Te pedimos aí, dê um gostei aí, legal, se inscreva em nosso canal, isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Passe esse link desse vídeo para pessoas que você conhece nos grupos, pode ser pessoas descrentes também, porque além de ter o estudo bíblico, no final nós fazemos o apelo e também fazemos oração por quem está doente ou enfermo. Acredite, Jesus cura as pessoas assim. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da editora Betel Adultos, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Amarildo. Já estudamos na lição 1 o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Lição 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. Lição 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Lição 7, liberalidade, uma atitude de gratidão e reconhecimento. E hoje vamos estudar a lição 8, a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Vamos estudar nesta lição os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, o princípio da mordomia. Subtópico 1, o conceito de mordomia. Subtópico 2, você é um mordomo fiel? Subtópico 3, administrando os bens recebidos. Tópico 2, o pai zeloso. Subtópico 1, o caráter do mordomo fiel. Subtópico 2, os mordomos do Senhor. Subtópico 3, o que você tem nas mãos hoje? Tópico 3, sejamos mordomos fiéis. Subtópico 1, mordomia e caráter íntegro. Subtópico 2, o mordomo fiel. Subtópico 3, administrando com honestidade. Então vamos ver hoje aí alguma coisa sobre a administração dos bens que recebemos de Deus, incluindo, evidentemente, a parte financeira. Como vamos administrar essa parte financeira? Muitas famílias têm sofrido muito por causa disso, né? A falta de controle financeiro. Estão devendo muito e acabam pagando prestações acima do que podem pagar e, de repente, começa a atrasar as contas, né? Por falta de controle financeiro. Mas é possível sair dessa situação e todos devem se unir para saírem imediatamente dessa situação difícil. Olha, eu, por exemplo, saí de um emprego de 10 salários mínimos, né, para trabalhar exclusivamente para o Senhor. Logo veio a pandemia. Então, como eu fiz para sair da situação, para não endividar? Olha, já tem 8 anos que eu estou desempregado e não devo nem um centavo para ninguém. Então, é possível? É possível. E a primeira coisa, a mais importante, é confiar em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, lançando sobre Ele toda a nossa preocupação, ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então vamos estudar aí cada tópico e subtópico desta maravilhosa lição que nós temos que estudar hoje. O texto áureo da lição diz, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10. Veja só, se você ganha um salário e você tira os 10% para dar como dízimo na igreja e ainda tira um pouco para dar oferta, você é fiel nisso, regular nisso, você todo mês contribui direitinho. Veja bem, aí você está abrindo caminho para que Deus use você para ganhar mais.
Então, você pode ser testado. Ganhei, agora estou ganhando 2 salários. Agora, então, eu contribuo ali direitinho com os 10% sobre esses 2 salários. Ainda dou uma oferta. Então, veja bem, você agora está pronto para que Deus lhe dê maior salário. É assim que funciona. Você vai sendo fiel nesse pouco e Deus vai confiando mais a você. Você abre o seu coração para ajudar os outros. Você vê uma pessoa necessitada, você ajuda. Às vezes, olha bem, uma ajuda simples, né? Você vai a uma padaria, por exemplo, e compra pão lá para o seu vizinho que está desempregado, não está ganhando dinheiro nenhum, não está vendo dinheiro de lugar nenhum, ele está endividado e tal. E você compra um pão e dá para ele. Olha, é pouquíssimo dinheiro que você vai aplicar, mas você está ajudando. E Deus vai ver que você quer ajudar e quer ajudar mais pessoas. Então Deus vai aumentar o seu salário. Deus vai dar um jeito para você ganhar mais. Quanto mais você ajuda, mais você é ajudado por Deus. Então você passa a ser um canal de Deus para abençoar a vida dos outros. É assim que funciona. Então se você ganha pouquinho, mas você não é fiel, você dá do que sobra, se sobrar, né? Então aquela pessoa que é irregular, direto, né? Então Deus não pode te confiar coisas grandes. Se nesse bem pouquinho você não consegue ser fiel, imagine se Deus lhe confiar coisas grandes. Verdade aplicada. O discipulado cristão envolve lidar com os bens materiais e as finanças, conforme os princípios bíblicos. Então existem aqueles que acham que a igreja não deve se meter nas coisas financeiras, não deve falar sobre dinheiro. Tem gente que fica até ofendido, né? Mas olha, é muito importante. Nós devemos ajudar as pessoas a lidarem com a parte financeira. Porque a maioria das pessoas não entende que o mais importante é você estar bem com Deus. É um princípio para todo o restante ficar bem. E muita gente não entende isso. Quando fala em dinheiro, parece que um demônio entra nele, né? Fica desesperado, fica bravo. Tem gente que sai até da igreja. É impressionante que a pessoa não compreende que em todas as áreas o Evangelho vai ajudar você. Deus está presente em todas as áreas. E a parte financeira é só mais uma das grandes áreas que nós temos necessidade de ajuda de Deus. Textos de referência, Lucas 16, de 1 a 6. Diz assim: E dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: Que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: Que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar, não posso. Mendigar, tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua obrigação, e assentando-se já, escreve 50. Então, para um texto sobre esta lição, nós vamos usar esse texto aí do mordomo infiel, assim denominado pela maioria das Bíblias, né? Tem um título aí, mordomo infiel. Então vemos que este homem não estava agindo corretamente com as finanças do seu patrão, um homem rico. E o homem rico descobre isso e diz para ele: dá conta então da sua mordomia, do seu trabalho, porque estou vendo que você está administrando de maneira errada. E o dono lhe participa que vai mandá-lo embora. Então vamos dizer na nossa época agora, o que acontece? Você vai ficar de aviso, né, durante 30 dias e depois vai sair da empresa. Então o que ele pensou? Bom, eu estou perdendo meu emprego. Como é que eu vou depois
ser recebido por essas pessoas que eu trato com elas, ter uma oportunidade financeira no futuro, ter condições de ter o meu sustento. Então eu preciso continuar amigo dessas pessoas, porque senão eles vão saber que eu fui despedido e aí eu não tenho nem emprego, nem salário e nem pessoas com quem me relacionar, e não vou ter condições de ter um outro emprego, de ter um ganho no futuro. Então, pensou direitinho e tomou a seguinte decisão: eu vou chamar cada um, ver quanto que ele deve. Então, se a pessoa deve aqui, por exemplo, 100 mil reais, aí eu vou dizer para ele: escreve aí que você deve só 50. Veja só, de todas as contas que aquele senhor, aquele patrão, aquele homem rico tinha para receber. Então veja, todas aquelas pessoas que ele fizesse isso, ia ficar muito agradecido a ele, porque estavam pagando a metade do que deviam. Então todos ficariam amigos dele. Agora o que aconteceu? Pelo que nós vemos, parece que alguém que era amigo do patrão acabou contando para o patrão isso, né, que ele estava fazendo. E o patrão elogiou a atitude dele. Muito inteligente ele, porque ele pensou no seu futuro. Ele é desonesto, está errado ser desonesto, sim, mas ele foi muito inteligente em bolar uma maneira de não passar dificuldade no futuro e continuar tendo todos os clientes como amigos. Ou seja, se ele abrir um comércio depois, né, ele vai ter todos aqueles clientes também para comprarem dele, porque todos deviam a ele um grande favor. A introdução da lição diz: o exercício da mordomia cristã está fundamentado na verdade bíblica de que tudo pertence ao Senhor. Salmos 24:1, Ageu 2:8. Assim, o discípulo de Cristo deve ter profundo senso de responsabilidade e consciência de que prestaremos contas ao Senhor de como administramos o que nos foi confiado, incluindo os bens materiais e as finanças. Então veja, a primeira coisa é a nossa consciência a respeito do que nós temos e do que nós ganhamos. Você acredita que tudo que você tem, que você ganha, pertence a Deus, é Deus que lhe dá? Então a segunda coisa, você está sendo fiel a Deus naquilo que Ele tem lhe dado? Ser fiel a Deus aí quer dizer o quê? Você tem devolvido a Deus o que Ele diz que você tem que devolver? Isso é muito importante, porque aí entra o quê? Dízimos e ofertas. Não é só dízimos, é ofertas também. E isso tem que ser dado para Deus, ou devolvido para Deus, com amor, com alegria. Se não for, não serve. Então, se você não tem consciência de que tudo que você tem, que recebe, pertence a Deus, você nunca será fiel a Deus nestas coisas. Tópico 1. O princípio da mordomia. Em Lucas 16, de 1 a 13, temos uma das parábolas de Jesus sobre as riquezas, o dinheiro. Portanto, o discipulado cristão inclui a maneira como lidamos com o dinheiro e os bens materiais. A primeira parte do capítulo 16 do Evangelho de Lucas encerra com uma advertência do Senhor: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Daí a necessidade de buscar no Senhor sabedoria e habilidade necessárias para administrar o que Deus permite que esteja sob a nossa responsabilidade. Então veja, quando nós falamos em finanças, em dinheiro, nós temos que saber o que Jesus falou sobre isso. Em todas as coisas, nós devemos saber o que Jesus falou sobre isso. É muito importante. E onde é que nós vamos consultar o que Jesus falou sobre isso? Na Bíblia. Então Jesus falou sobre finanças? Falou.
E aqui, a palavra de Deus há uma grande advertência sobre isso. Olha aí, existe um Deus que as pessoas servem, adoram, um Deus que os domina, um Deus que é invisível, mas que ele existe. Ele se chama aí Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então veja, a pessoa se torna escravo do dinheiro. Ao invés do dinheiro ser escravo dele, ele se torna escravo do dinheiro. Ele passa a servir. O seu pensamento quase que total, sua inteligência quase que total, é dominada pelo dinheiro, pelas finanças. Então é um ídolo daquele que está sempre pensando em riquezas. E Jesus diz, não tem como alguém servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao dinheiro, porque o coração da pessoa está dividido. E a tendência é a parte maior do coração dessa pessoa está presa ao dinheiro. Não tem como ele amar mais a Deus do que o dinheiro se ele está preso ao dinheiro. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz para nós em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então veja, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Olha só. Então tudo que acontece de mal às pessoas tem como raiz o dinheiro, a parte financeira. É o desejo do enriquecimento. Vai trazer, então, diversos males, diversos problemas à pessoa que assim se comporta. E está explicado porque tanta gente se desvia da fé, tanta gente deixa Deus. A raiz está lá, o dinheiro, o desejo de enriquecimento. E aí tem um aviso, muitos se traspassaram a si mesmos, quer dizer, muitos sofreram, destruíram suas próprias famílias devido a esse amor exagerado ao dinheiro. Estão aí os jogos, né, de azar, estão aí as loterias, estão aí jogos de cartas, de baralho aí, né, de sinuca e tudo mais. Quantas pessoas têm destruído seus lares, suas famílias por causa desse amor exagerado ao dinheiro, ao desejo de enriquecimento? Eu conheço gente, assim, até gente muito próxima de mim, que já foi muito rico, porque pensava que estava sendo esperto, inteligente, pensando que estava realmente rico, que não precisava se preocupar, porque essa riqueza nunca acabaria. E da noite para o dia, a riqueza toda foi embora. Quer dizer, nunca se dedicou a Deus, mas se tornou escravo do dinheiro e de repente não tem mais dinheiro e nem Deus. Tópico 1, subtópico 1. O conceito de mordomia. A expressão mordomia cristã refere-se à gestão dos bens que são dados por Deus. A raiz da palavra vem do grego economia, termo encontrado em alguns trechos do Novo Testamento, como na parábola do mordomo infiel, Lucas 16, 2 a 4. Na Bíblia, o termo mordomo também é traduzido por despenseiros, cuja característica principal é a fidelidade. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, 1 e 2. O princípio da mordomia, portanto, refere-se ao cuidado que o cristão fiel deve ter com todos os bens recebidos de Deus, sejam materiais ou espirituais, pois um dia seremos chamados para prestar contas deles. Economia, daí deriva a palavra economia. Então, no original grego,
significa cuidar, administrar, né? Uma casa, uma empresa. Então, administração, direção, gerência, aí de uma propriedade, de um trabalho, do seu lar, de uma empresa, uma fazenda, pode ser de um caminhão. É o ofício de um diretor de uma empresa, de um administrador de uma empresa. A dona da casa, por exemplo, que administra a sua despensa, né? Aí vai fazer uma compra no supermercado, tem que saber o que está faltando, tem que procurar o melhor preço. Então, sabe ali, a carne, por exemplo, eu vou comprar onde? Qual açougue, qual supermercado? Onde é que o preço é melhor? Que dia tem promoção? Aí as verduras, as frutas, onde eu vou comprar? Que dia tem promoção? Então, ela está trabalhando como mordoma do lar. É um trabalho de mordomia. Na escola bíblica dominical, superintendente, ele precisa olhar o que está sendo comprado, cartolina, EVA, aí o giz ou o pincel, onde está sendo comprado? Estão procurando aí o melhor preço antes de comprar? Ou estão comprando em qualquer lugar, sem consultar o preço de outros lugares? Isso é um trabalho de mordomia. O pastor da igreja vai gastar, vai comprar um material de construção. Ele está indo em diversos locais procurando qual o preço melhor. Ou ele está comprando aí numa fulano que é amigo dele ou porque é um irmão da igreja. Então veja, às vezes você está perdendo muito dinheiro porque não faz um trabalho de mordomia correto. Então veja, tudo aí está dentro desse tema, que é a mordomia. Então, a prestação de contas, que tem a ver com economia. De que maneira vamos, então, trabalhar com aquilo que recebemos? E aí está envolvido, então, tanto a parte material quanto a parte espiritual. Na parte material, então, o dinheiro, os bens que possuímos, às vezes uma herança que herdamos, porque temos como certeza que quem nos deu isso é Deus. Então, nós vamos administrar isso da melhor maneira possível para que isso dê lucro, para que isso possa melhorar a nossa situação financeira e espiritual, principalmente a espiritual. Muitas pessoas, devido a ter um problema financeiro, acabam tendo um problema espiritual. Tem muita gente que não pode ficar pobre se não se desvia. E tem muita gente que não pode ficar rico se não se desvia. Então, esta palavra tem a ver também com despensa. Você veja que antigamente as casas, né, todas tinham uma despensa, onde se guardava as coisas. Nos tempos antigos se guardava aquelas latas, né, contendo banha de porco, tinha as latas de margarina, tinha lata contendo leite em pó. Então, eram as latas grandes, né, tinha lata de querosene, tinha lá saco de feijão, saco de arroz. Então, essas coisas eram guardadas no lugar chamado despensa. E aí a dona da casa administrava, ela ia vendo, olha, isso aqui está acabando, então vai durar tantos dias, então eu tenho que comprar antes de acabar, senão, de repente, vai faltar na hora de comer. Então ela tinha que administrar aquela despensa. E assim hoje nas casas, né? A pessoa vai na geladeira, vê lá o que tem, vai ver ali no armário o que tem, e o que está acabando, né? Então, aí os ovos estão acabando, aí o queijo está acabando, o arroz está acabando, o feijão está acabando. Então ela vai anotar. Hoje é fácil, né? Você coloca lá no WhatsApp e pronto. Você vai ao supermercado, está tudo ali anotadinho o que está acabando e você vai comprar, vai estudar o lugar que está mais barato, comprar. Isso é um trabalho de mordomia. No caso espiritual, olha bem, você estuda a palavra de Deus, você recebeu revelações da palavra de Deus, você entende bem a palavra de Deus, então você vai ensinar as pessoas isso. E é importante que você passe esse conhecimento para outras pessoas. Quanto mais você passa, mais você recebe para repassar. Então veja que você tem uma despensa dentro de você. Aí você recebe um dom do Espírito Santo, você precisa ministrar isso às pessoas. Você é um despenseiro, então a despensa está aí em você. Você vai repassar isso para as outras pessoas. Agora, sempre você deve manter a despensa cheia. Então,
sempre o quê? Buscando, né? Orando pelas madrugadas, jejuando, né? Estudando a palavra de Deus, evangelizando, ministrando as pessoas. Assim é que vem mais. Quanto mais você dá, mais você recebe. Então, tudo que recebemos de Deus, devemos preservar, devemos fazer com que isso multiplique, que seja instrumento de bênçãos para nós e para os outros. Inclusive o nosso próprio corpo. Temos que investir no corpo também. Fazer um exercício, uma caminhada, cuidar da alimentação, né? Não exagerar aí, refrigerantes, né? As massas, cuidado no dormir, né? Ter um horário direitinho para dormir, descansar. Tudo isso é um investimento naquilo que Deus tem nos dado para ajudarmos os outros, para trabalharmos em prol dos outros. Se você adoece, o que isso vai ter de proveito para os outros? Como você vai poder ajudar os outros se você está precisando de você de ajuda? Tópico 1, subtópico 2. Você é um mordomo fiel? Tudo que somos e temos pertence a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, 11 e 12. Por isso devemos viver como bons mordomos, administrando com cuidado o que recebemos do Senhor. Lucas 16, de 1 a 13. O mordomo fiel administra os bens que recebe segundo os padrões e as orientações do dono dos bens e não segundo seus desejos. Deus é dono de tudo, da vida, do tempo, do dinheiro, e o cristão deve viver como um administrador fiel de tudo que lhe é confiado. Então, uma coisa importantíssima de entendermos é: tudo pertence a Deus. A partir daí é que nós vamos podermos ser bons administradores, mordomos fiéis. Então, a primeira coisa, a mais importante, é reconhecer que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Deus. A partir daí é que nós vamos construir essa mordomia. Então, se o que temos, o que somos, não pertence a nós, tem um dono, nós vamos fazer de tudo para agradar a esse dono. Eu não posso administrar do jeito que eu quero. Eu tenho que ver como, então, Deus quer que eu administre. É da maneira dele e não da minha maneira. Não é com a minha sabedoria, não é com o meu desejo, mas é de acordo com o que Deus quer. Então, por exemplo, no tempo, como eu administro o meu tempo? Será que eu estou gastando muito tempo com divertimento, com coisas que não me edificam, não melhoram nada na minha vida? Eu estou gastando tempo para oração, para leitura bíblica? Como você está gastando o seu tempo? Veja bem, se você passa 2 horas na frente de um futebol, veja que tempo perdido. Você não quer ver, né, o gol? Então pronto, depois assiste só o gol. Mas essas 2 horas, você poderia ter lido aí o quê? 10, 20 capítulos da Bíblia. Você ora pelo menos 1 hora por dia? Não, mas você fica 2 horas na frente da TV, assistindo futebol. Às vezes você, mulher, assiste 2 novelas, 3 novelas num dia. Veja que tempo perdido, jogado fora. Você aprendeu com isso o quê? Nada. Ali só prejudicou você. Não melhorou nada a sua vida. Então encare tudo que você tem, tudo que você é, como um empréstimo. Deus emprestou para você por um período. Aí, 70 anos, 80 anos, 90 anos, até 100 anos. Não sei quanto tempo, mas está emprestado. E Deus vai pedir conta. Olha, eu lhe dei isso. Agora preste conta o que você fez com o que eu emprestei para você. Se é dinheiro, o que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? Se é um dom do Espírito Santo, o que você fez com o dom que eu lhe dei? Se é sabedoria, inteligência, se é conhecimento, revelação da palavra de Deus, o que você fez com o que eu lhe dei? Tópico 1, subtópico 3. Administrando os bens recebidos. O mordomo da parábola não agiu corretamente. Além de mau administrador, ele ainda fraudou os bens do seu senhor. Lucas 16, 6 e 7. Deus é justo, por isso não aprova nenhum tipo de negócio fraudulento. Quem enriquece às custas de mentiras cai em uma armadilha mortal. Provérbios 21, 10.
Por sua vez, os mordomos fiéis serão abençoados. 1 de Pedro 2,12. Na parábola, a má fama do empregado chegou ao patrão, Lucas 16,2, que logo avisou que o tiraria da administração de seus bens, Lucas 16, 1 e 2. Então veja que o mordomo aqui da parábola que Jesus contou era um mordomo infiel, era um mordomo que não estava fazendo o proprietário das coisas que ele cuidava se tornar mais rico, melhorar a situação financeira. Não havia progresso na administração dele para com o seu patrão, porque a função do empregado é tornar o patrão mais rico. Quanto mais rico o patrão for, melhor o empregado vai poder ganhar. E todo empregado deve administrar o que é do patrão como se fosse seu aquele negócio. Ele deve cuidar para progredir aquilo. Então esse mordomo não estava fazendo isso, não estava dando progresso, não estava dando melhoria, não estava dando lucro ao seu patrão. E pode acontecer ao contrário também. Quantas vezes o empregado, ele que faz com que o seu patrão tenha lucro, mas ele não é reconhecido pelo patrão. Muitas vezes o patrão reconhece uma pessoa que na verdade te dá prejuízo. É questão de relacionamento pessoal. Então muitas vezes aqueles que enganam, que roubam, né? Aqueles que não fazem progredir a empresa do patrão, são aqueles que são mais valorizados. Mas nós não trabalhamos para esse patrão físico, homem aqui, nós trabalhamos para Deus. Eu sempre tive isso, consciência disso. Eu trabalhava na empresa como se a empresa fosse minha, como se fosse Deus que me deu para fazer com que aquela empresa progredisse, crescesse sempre. Então, o bom funcionário, ele olha pela limpeza do trabalho ali, ele olha para que ninguém esteja desperdiçando as coisas, jogando fora as coisas, quebrando as coisas, usando indevidamente as coisas. Então, está sempre lutando pelo bem da empresa, porque ele vive daquela empresa, ele quer melhorar de vida também junto com a empresa. Então, esse funcionário, né, esse mordomo dessa empresa, aqui da parábola, estava dando prejuízo à empresa. Então, o dono vê isso, descobre isso e toma, então, a atitude de falar com ele que ele vai ser mandado embora porque está dando prejuízo. Então, aquele funcionário, aquele mordomo, sabendo que perderia seu emprego, armou, então, uma trama para que, quando estivesse fora daquela empresa, aquelas pessoas que estavam acostumadas a tratar de negócio com eles, pudessem ajudá-lo no futuro. E, para isso, ele quase que quebrou seu patrão. A intenção dele era cobrar só a metade de cada um que devia para o seu patrão. Veja bem, mas o seu patrão novamente descobre sua trama. O elogiou, porque ele estava cuidando do seu futuro, mas não porque estava fazendo uma coisa fraudulenta, erradíssima, né? O elogio aí é porque estava investindo no seu futuro. Tópico 2, o pai zeloso. Todas as coisas pertencem a Deus, que nos oferece suas muitas bênçãos. Como um pai zeloso, Deus tem prazer em abençoar seus filhos, 2 Coríntios 9:8. Isso, porém, não significa que temos livre gestão sobre as coisas que recebemos do alto. É preciso empenho para administrar os bens e as finanças sob nossa responsabilidade, sendo bons mordomos do que Deus nos confiou. Lucas 12, 42 a 46. Então veja, somos então mordomos de Deus, Deus é dono de tudo. É como se ele estivesse, então, nos emprestando, né, o que nós temos, o que nós somos, tanto a nossa posição social, quanto o nosso emprego, quanto nossa casa, nossos bens aí, automóvel, alguma coisa que você tem. Tudo pertence a Deus. Está emprestado a nós por um período e nós temos que administrar corretamente isso que Deus nos tem dado para fazer multiplicar. Porque um dia será pedido contas daquilo que ele nos confiou. Quando será isso na vida do crente? No tribunal de Cristo. Tópico 2 sobre tópico 1. O caráter do mordomo fiel.
No livro Que Pregues a Palavra, 2019, página 264, Bispo Abner Ferreira e pastor Marcos Santana comentam que a mordomia é um assunto relevante que exige nossa atenção como discípulos de Cristo. Considerando que somos discípulos de Cristo, a quem pertence todo o nosso ser, Salmos 24:1, precisamos estar atentos a esse importante aspecto da vida cristã. A parábola do mordomo fiel nos ensina que o verdadeiro caráter cristão se expressa também no modo como lidamos com os bens que Deus nos confia. Lucas 16, 5 e 6. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Lucas 16, 10. Então veja que é importantíssimo nós meditarmos sobre essa parte financeira da nossa vida, porque Deus é dono de tudo. Agora, como estamos administrando o que Deus tem nos dado? Como estamos servindo a Deus? Como estamos fazendo multiplicar aquilo que Deus nos tem dado? Muitas vezes criticamos, né, as pessoas ricas, mas existem pessoas que são ricas, mas que são fiéis a Deus. Existem, são pouquíssimos, são, mas existem. É claro, evidente que a maioria das pessoas ricas, elas são infiéis, principalmente nos dízimos, né? Uma pessoa que tem uma empresa que ganha, por exemplo, aí 5 milhões por mês. Você encontra alguém que ganha 5 milhões por mês, que dá 500 mil reais de dízimo? É praticamente impossível achar alguém assim. Uma igreja que recebesse só de uma pessoa 500 mil reais por mês, olha só, 500 mil reais por mês dava para manter 500 missionários no campo. Veja só, uma pessoa só manteria 500 pessoas fazendo missões, porque tem lugar, como Haiti, por exemplo, que lá 100 reais mantém uma pessoa pregando o evangelho por mês. Veja só. Tem Moçambique, por exemplo, na África, que o nosso dinheiro vale 12 vezes mais lá. Então veja só, 100 reais lá valeria o quê? 1.200 meticais. Então variando aí. Então no câmbio de hoje, 1.000 reais valeriam lá em Moçambique 11.300 meticais. Então, com 500 mil reais, dá tranquilo para manter 500 missionários no campo missionário, porque quase que a totalidade dos missionários ganha só um salário por mês. E nós temos no Brasil, por exemplo, no Piauí, muita necessidade de missionários. No Ceará, muita necessidade de missionários. No Rio Grande do Sul, por incrível que pareça, há muita necessidade de missionários. E assim, pelo Brasil todo. Mas essas regiões precisam muito, muito mesmo de missionários. Sem falarmos, é claro, nos outros países. Tópico 2, subtópico 2, os mordomos do Senhor. O mordomo infiel tinha total autoridade sobre os bens do seu senhor, que confiava nele até para fazer acordos em seu nome. Lucas 16, 5 a 8. Os que recebem a Cristo devem compreender o significado da mordomia cristã, que exige um caráter reto, próprio de quem teme a Deus. Quando o cristão é zeloso e correto na administração de tudo que está sob seus cuidados, o nome de Deus é honrado. 1 de Pedro 4,11 e Colossenses 3,17. Então veja que aquele mordomo, ele tinha poder até de negociar as dívidas que as pessoas tinham para com seu patrão. Seu patrão nem sabia quanto é que as pessoas deviam a ele. Veja só, ele tinha total autoridade para fazer a negociação. Ele estava sendo então infiel na administração porque não estava dando lucro. E depois que foi despedido, aí foi super infiel em chamar as pessoas a negociar. Você deve 100, escreve que você deve só 50. Olha só. Isso ia causar um grande prejuízo ao seu patrão. No caso, ex-patrão. Eu trabalhei numa empresa há muitos anos. Nós pregávamos o evangelho todos os sábados ali na porta daquele armazém.
E o patrão tinha total confiança naqueles que administravam. Dentre eles estava eu, estava um pastor, que era meu pastor. Mas, veja bem, chegou ao ponto de que os crentes tinham todos a grande oportunidade de trabalharem ali. O patrão confiava nos crentes. Mas sabe o que aconteceu? Muitos daqueles crentes deram grande prejuízo à empresa. Veja só que coisa triste, né? Coisa lamentável. Depois que eu saí da empresa, eu fiquei sabendo de vários funcionários que eram evangélicos. E aí se descobriu que estavam dando prejuízo, estavam roubando da empresa. Olha só que coisa terrível, impressionante. Fui gerente ali muitos anos. Muitas pessoas, nós ficamos sabendo, pessoas que saíram, que foi descoberto que estavam roubando. E a gente fica muito triste com isso. É lamentável quando uma pessoa que diz que serve a Deus e rouba da empresa que está trabalhando, rouba do seu patrão, que nem crente é. É muito triste isso. Tópico 2 sobre tópico 3. O que você tem nas mãos hoje? O apóstolo Paulo alertou o jovem Timóteo acerca do apego aos bens, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. 1 Timóteo 6,7. Essa realidade soa como uma exortação para não nos esquecermos de que tudo pertence a Deus. O que o Senhor tem colocado em suas mãos sob a sua administração? Você tem cuidado dessas coisas com zelo e integridade? Cabe a nós refletir sobre esses questionamentos com a fidelidade que o Senhor espera de seus filhos amados. Então, uma coisa interessante, né? Tudo o que temos são coisas aí do mundo, coisas físicas. Quando morrermos, nós não levamos nada disso, nem um centavinho. Então, tudo pertence a Deus. Isso vai passar para outras pessoas. Se você tem alguma coisa, isso vai passar para outras pessoas depois que você morrer. Eles que vão administrar. Você não vai levar nada. Nenhum de nós leva nada quando morre. Então, cabe a nós cuidarmos das coisas de Deus da melhor maneira possível e fazermos estas coisas melhorar a vida das outras pessoas. Olha, todo o dinheiro que eu consegui juntar na minha vida, eu empreguei na igreja, na obra de Deus. Eu dava 10% de dízimo, dava 10% para missão e mais ofertas ainda. E todo o dinheiro que eu juntei, eu dei terrenos, 2 terrenos para a igreja, construir a igreja. Veja que investimento maravilhoso. Esse investimento eu nunca vou perdê-lo, porque está investido na obra de Deus. Se estivesse comigo esse dinheiro, muito provavelmente eu teria gastado tudo, acabado com tudo. Porque todo o dinheiro que eu ganhei, que estava em minha posse, já foi embora, acabou, durante os anos todos, né? Eu já gastei com várias coisas. Mas estas coisas que eu investi no reino de Deus, olhei, essas são eternas, não se acabam nunca. Então, o melhor investimento que existe é na obra de Deus, no reino de Deus. Tópico 3. Sejamos mordomos fiéis. A infidelidade do mordomo se tornou conhecida e seu senhor o interrogou. Que é isso que ouço de ti? Lucas 16:2. O mordomo infiel esbanjou os bens do seu patrão e isso evidenciou um caráter distorcido. Lucas 16:1 e 2. Então veja que a infidelidade daquele mordomo chegou ao seu patrão. E ele agora pergunta para ele, que é isso que eu estou ouvindo a respeito de você? Que você é infiel, que você está esbanjando, acabando, me dando prejuízo, tirando os meus bens. Tem uma coisa que sempre vai acontecer. As pessoas pensam que estão fazendo alguma coisa oculta, escondida, mas um dia vai aparecer, um dia será descoberto. Tópico 3 sobre tópico 1. Mordomia e caráter íntegro. Para cuidar das coisas que recebemos de Deus, é preciso cultivar um caráter íntegro. Lucas 16:10 e 11.
A integridade é um dos atributos de Deus que é íntegro, justo, correto e perfeito. Deuteronômio 32, 4. Não devemos agir como o mordomo da parábola, de modo fraudulento. Lucas 16, 4 a 7. Jesus rejeita a mordomia dúbia e mentirosa. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Então, integridade, servir a Deus na presença de Deus. Deus está vendo tudo, sabe de tudo. Não há como esconder de Deus as coisas. Então, o que é dito por Jesus? Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou serve a Mamon, chamado aí o Deus do dinheiro. O dinheiro se torna um Deus na vida da pessoa. Não quer dizer que exista outro Deus, mas o dinheiro passa a ser um ídolo, um Deus na vida da pessoa, escraviza a pessoa. Então você sempre, se tem dois senhores, você vai amar mais um do que o outro. E o que acontece com quem ama o dinheiro é que ele escolhe o dinheiro. Ele fica escravizado pelo dinheiro. E aos poucos vai deixando Deus, vai se tornando cada dia mais dominado. Se imagine até que Jesus estava contando essa parábola no meio de coletores de impostos, ou seja, publicanos, quem sabe era isso mesmo, né? Falando então da administração dos bens, que no caso aqueles coletores de impostos, eles tinham que prestar conta para o Império Romano, eles trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos. Mas nós sabemos pela Bíblia que a maioria deles cobrava impostos acima do que o Império Romano exigia e ficavam com essa parte extra para eles. Quantas pessoas fazem isso hoje? Muitas e muitas, né? E muitas pessoas, principalmente pessoas que trabalham para o governo, nós sabemos quanto essas pessoas amam o dinheiro e estão ganhando dinheiro, explorando, né, a sua posição governamental, estão trabalhando fraudulosamente, estão roubando as pessoas, explorando as pessoas para enriquecimento próprio. Mas um dia todos prestarão contas a Deus, todos estarão diante de Deus. E podem ajuntar tesouro no mundo inteiro, mas não vão levar nem um centavo quando morrerem. E um dia, o que eles fizeram, que estão fazendo, vai aparecer. Tópico 3 sobre tópico 2, o mordomo fiel. Como vimos, mordomia é administrar os bens de outrem com fidelidade. A Bíblia relata o exemplo de Eliezer, mordomo de Abraão, Gênesis 15, 2. Ele administrava tudo o que seu senhor possuía, inclusive sendo enviado por Abraão para procurar uma noiva para seu filho Isaque, Gênesis 24, 2 a 14. Eliezer foi um bom exemplo de mordomo, porque conhecia bem o seu senhor Abraão, a quem obedecia. O mordomo de Cristo precisa conhecer bem o seu senhor, a quem deve obedecer para que seja aprovado no exercício da mordomia. Mateus 25, 21. Então, o bom mordomo é fiel e conhece bem o seu senhor, tem intimidade com o seu senhor, né? De poder conversar, de poder prestar contas, de poder receber conselhos, orientações. Então, ele deve estar em contato com o seu senhor sempre. E nós vemos aí um caso de Eliezer, mordomo de Abraão. Abraão chegou a pensar até que os filhos de Eliezer, o próprio Eliezer, é que herdaria tudo que ele tinha e a partir de Eliezer que Deus o abençoaria. E quando Abraão tem o seu filho Isaque, ele envia Eliezer, era o seu mordomo de confiança, era alguém que era amigo, não era só um mordomo, era um amigo de Abraão. E Eliezer, então, é que faz o papel aí, né, que é um tipo do Espírito Santo, de ir buscar a noiva para o filho do seu Senhor. E veja que Eliezer tinha fé que ele aprendeu com Abraão. Ele consultou a Deus para trazer a noiva certa. Veja só.
ele levou presentes, né, para a noiva. Veja só. E ele não voltou de mãos vazias, ele trouxe a noiva para o filho do seu Senhor. Veja bem que aí é o tipo do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que vem morar em nós, nos traz presentes, dons do Espírito Santo, né? E ele que vai nos entregar a Jesus no dia do arrebatamento, vai nos conduzir ao noivo, que é Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Tópico 3, subtópico 3, administrando com honestidade. Como mordomo, o cristão é provado ou não conforme a maneira como administra os bens que lhe são confiados pelo Senhor. Lucas 12:15. Em um mundo materialista, a Bíblia nos ensina a viver um estilo de vida diferente que agrada a Deus, onde a mordomia não é honesta, não existe graça divina. Salmos 112:5. Então veja, muitas vezes nós estamos sendo provados, estamos administrando os bens do Senhor, estamos sendo provados. Deus quer nos usar mais, Deus quer nos abençoar mais. O que estamos fazendo com aquilo que recebemos de Deus? Então, preste atenção nisso e veja o que você tem feito com aquilo que Deus lhe confiou. Então, comece a multiplicar isso, a trabalhar nisso, melhorar isso, buscar mais, abençoar mais pessoas, porque Deus pode estar lhe provando, querendo abençoar mais, querendo usar mais, querendo lhe dar muito mais do que você já tem, tanto na parte material quanto na parte espiritual. Conclusão: devido à tamanha responsabilidade no exercício da mordomia cristã, a certeza de futura prestação de contas e as qualidades que se exige do mordomo, devemos buscar a sabedoria e habilidade no Senhor e em Sua palavra, além da indispensável capacitação do Espírito Santo, para que em tudo Deus seja por nós glorificado. 1 Coríntios 10:31, 1 de Pedro 4:11. Então veja que grande responsabilidade Deus tem nos confiado. Tem nos dado tudo o que somos, tudo o que temos e tudo para que nós possamos empregar tudo isso na sua obra, na obra de Deus. Benefício das pessoas. Sempre pense no benefício das pessoas. Sempre seja o que? Altruísta, vendo a necessidade de cada um e podendo suprir esta necessidade. Você é o que? Canal de Deus para abençoar os outros. Então vem de cima, vertical, para nós passarmos horizontalmente para as pessoas, abençoarmos as pessoas. Usarmos tudo que Deus tem nos confiado para abençoarmos as pessoas. Então busquemos do Senhor sabedoria, habilidade, para que possamos, da melhor maneira possível, corresponder a esse amor que Ele tem demonstrado para conosco, corresponder a essa confiança que Ele tem depositado em nós, nos emprestando esses bens, tanto materiais quanto espirituais. Porque em retorno, Deus deve ser glorificado, exaltado pelo que temos feito, pela nossa mordomia. Vamos orar agora? Se você ouvindo esta palavra, você deseja entregar a vida para Deus agora, você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, viveu aqui como um homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós. Tudo isso ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Então entrega a vida para Deus agora e você se torna filho de Deus agora. Você é salvo agora, é perdoado de todos os seus pecados agora. Vamos orar juntos. Se você está doente, ou está enfermo, creia. Jesus Cristo te cura agora. Vamos orar e você receba a sua bênção, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Estão se arrependendo, Senhor, pedindo perdão agora. Creia, eu te darei forças, eu te darei a salvação, te darei o perdão agora. Recebe em nome de Jesus. Creia e receba em nome de Jesus. Ó Senhor, abençoa todas essas vidas. Usa poderosamente na tua obra, Senhor. Confia a eles agora, Senhor, bênçãos para que eles também possam ajudar as outras pessoas.
E em nome de Jesus, todos aqueles que estão doentes, estão enfermos, recebam a cura agora, em nome de Jesus. Solta toda doença, todo mal, toda enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Toca o Senhor deles e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva no nosso canal, tudo é gratuito. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais estudos escritos a respeito dessa lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Se você quiser me convidar para estar aí também ministrando, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp. Aí está, DDD 99, telefone é 991520454. Se você deseja nos ajudar, envie aí R$5, R$10, qualquer tanto aí para nos ajudar. Aí estão as contas: Caixa Econômica, Banco Bradesco e Banco do Brasil. Banco do Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Aí está o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-816-20. Vê qualquer quantia, nos ajude. Esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor. Glória a Deus.